Vamos lá. Pode sentar. Vamos começar com... Qual texto nós vamos começar? Qual texto? Qual texto? Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Hoje só o verso 24. Esta é a 9ª pregação já da série Família Criada por Deus. Já foram 9 pregações dentro dessa série. Eu disse que nós iríamos, vamos dizer assim, destrinchar o tema, né? Então vocês estão vendo que, vamos dizer assim, nós temos tentado entrar nos mínimos detalhes possíveis, e agora já há 6 pregações, ou 7. Acho que só sobre o casamento é a sétima. Foram 2 pregações introdutórias e as demais sobre o casamento. Essa é a 9ª, então com essa vai ser a 7ª pregação sobre casamento, né? E temos visto os mínimos detalhes do que é o casamento criado por Deus, porque o casamento já é uma família, né? Uma família, ela começa no casamento, o casamento já é uma família, não tem como falar de família sem falar de casamento, ou pelo menos não deveria existir família sem casamento, porque o casamento é o que inicia uma nova família, e o casamento em si já é uma família, né? Uma família não é uma família a partir do momento em que os filhos chegam no casamento. Não. Enquanto já é marido e mulher, já existe uma família que, com os filhos, ela só cresce, só aumenta, né? Gênesis 2, 24. E o assunto de hoje é sexo para o casamento. Chegou a hora de falar a primeira pregação dentro desse assunto e vamos ver como isso tem a ver com a última pregação. Portanto, quem vai ver a gravação dessa pregação e ainda não ouviu as outras pregações anteriores, aconselho a entrar aí no canal do YouTube, ouvir, né? Para que entenda, porque é como um quebra-cabeça. Eu sempre gosto de dizer que as séries são como um quebra-cabeça. A gente vai juntando as partes, né? Os pedaços, para no final termos um quadro todo. Minha mãe uma vez montou um quebra-cabeça de 5.000 peças. Imagina se ela monta só 2.500 peças. Ela não ia ter, né, toda a imagem. Agora, no final, ela colou e está lá na sala da casa dela lá. E também não chama série à toa, né? Hoje em dia é muito comum os streams aí, Netflix e tudo mais, o pessoal assistir séries que às vezes tem 15, 10 temporadas e ninguém começa, ou pelo menos acha que pode entender uma série começando lá na 3ª temporada, né? Então é preciso voltar para que entenda toda a história, toda a construção que a gente tem feito. E esse é o propósito dessa série, nós começarmos a irmos em cada detalhe, construindo um entendimento bíblico de Deus sobre o que é casamento e sobre o que é família. Hoje, então, nós vamos falar sobre sexo para o casamento. Nós vamos ver qual é o papel do sexo, um dos papéis do sexo, né, dentro do casamento. Gênesis 2, 24 diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, fale aos nossos corações, abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. Ensina-nos a Tua palavra, nos dá entendimento a respeito da Tua palavra e que possamos nos maravilhar com a Tua palavra e que possamos, como diz o salmista, tremer diante da Tua palavra, que possamos amar a Tua palavra com todas as nossas forças, como diz o Salmo 119, que possamos radicalmente e extremamente amar a Tua palavra e buscarmos no nosso dia a dia, colocarmos ela em prática, em nome de Jesus. Semana passada eu preguei sobre a profundidade do casamento e eu tentei ajudar vocês a entenderem o que torna a relação do casamento diferente de qualquer outra relação. E, resumindo a pregação da semana passada, o que torna a relação do casamento mais profunda do que qualquer outro tipo de relação
Inclusive, a relação entre cristãos, que a Bíblia diz que os cristãos podem se tornar um, na maneira de pensar, no coração, na alma, até mesmo na partilha dos bens, eles podem ser um, de tal forma que um não considera seu aquilo que tem. Então, e o casamento ele é muito mais profundo do que qualquer outro tipo de relação, e inclusive mais profundo do que a relação de mãe com filho, que muitos consideram a relação mais profunda que existe. Mas sim, o casamento, segundo a palavra de Deus, segundo Deus, ele é mais profundo do que a relação entre pai e filho. Por quê? Porque o diferencial principal do casamento é que o casamento ele é uma entrega também corporal. O casamento, eu disse, é uma entrega completa e sem reservas no casamento. E somente no casamento ele é completo e sem reserva. Por quê? Porque no casamento existe, além de todas as outras entregas, existe a entrega corporal. Existe a entrega do corpo. O cônjuge entrega literalmente e profundamente o seu corpo para o seu cônjuge. De tal forma que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7, falei disso semana passada, o corpo do cônjuge passa a pertencer ao outro. O corpo da esposa passa a pertencer ao marido e o corpo do marido passa a pertencer à esposa, de forma que dentro do casamento não existe meu corpo. Existe o meu corpo, mas o meu corpo pertence também ao meu cônjuge. E as implicações disso eu falei um pouco a semana passada. Agora, semana passada eu apenas citei e disse que hoje eu iria aprofundar. Se o casamento é uma entrega também corporal, se no casamento há essa diferença que é a entrega corporal, isso gera uma implicação profunda e séria para o sexo. Porque Gênesis 2:24 nos diz que o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. A Bíblia diz que as etapas do casamento é o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e então eles se tornam uma só carne. Agora, como essa entrega corporal, como essa entrega do corpo ela é realizada? E quando ela acontece? Nós falamos que no casamento há uma entrega corporal. A pergunta que temos que fazer é, como ela acontece? E quando ela acontece, essa união em que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, o que significa esse se unir? Quando ele acontece? Quando é que acontece? Bom, se estamos falando que o casamento, se falamos a semana passada de que o casamento é uma entrega corporal, então existe um ato físico, né? Se o corpo é algo físico e o casamento é uma entrega desse corpo físico, existe então um ato físico que sela e faz essa entrega acontecer, né? Se a entrega é corporal, existe então um ato físico. Não é apenas a atitude de sair da casa dos pais e ir morar com a outra pessoa. Não é isso que caracteriza. Essa é a primeira etapa. Depois desse deixar, desse separar dos pais e se unir à sua mulher, essa união ela é feita de uma forma. Essa união ela é simbolizada de uma forma e essa união ela é realizada de uma forma. E se a entrega é corporal e esse corpo, nós estamos falando de um corpo físico, existe um ato físico. Existe um ritual, podemos chamar de ritual, existe um ritual que sela, que dá início, que simboliza e torna essa entrega realidade. E qual é esse ritual? Qual é esse ato físico? É o sexo. O sexo, portanto, o ato sexual é o selo da entrega corporal dentro do casamento. O sexo, ele é o ato físico que sela, que simboliza e que realiza a entrega corporal entre os cônjuges. Ele simboliza e realiza essa entrega completa. E é por isso que nós podemos afirmar que Deus criou o sexo para o casamento. Deus não criou o sexo apenas para o prazer. Deus criou o sexo para o casamento. E aqui eu não vou falar disso, mas por muito tempo, num período da igreja, e ainda existem religiões que tratam o sexo como algo impuro.
Naquela playlist do YouTube lá, onde eu selecionei vários vídeos que eu ouvi a respeito disso, tanto positivo quanto negativo, existe uma palestra lá de uma historiadora que ela mostra que até mesmo no período da igreja, e aqui no caso quando a igreja católica era predominante, no seio da igreja, nos ensinamentos da igreja, havia um ensinamento de que o sexo era impuro, de que o sexo era um mal necessário, de tal forma que existia todas umas regras para a relação sexual dentro do casamento, até mesmo dentro do casamento. Mas o que a palavra de Deus nos aponta é totalmente o oposto, de que o sexo é algo bom, faz parte da criação onde Deus disse que era muito bom. O sexo é algo bom, o sexo foi Deus quem criou. Porém, o ponto principal e o que eu vou focar hoje, Deus criou o sexo para o casamento, para que o sexo fosse praticado e seja praticado dentro do casamento. Por quê? Porque é o sexo, é o ato sexual que sela, que simboliza e realiza essa entrega completa e sem reservas no casamento. E é por isso que por mais que saiu de moda, vamos dizer assim, o ato sexual, até um tempo atrás, ele era realizado apenas depois do casamento. E na palavra de Deus deve ser assim. Por quê? Porque somente depois do homem deixar pai e mãe, somente depois deles entrarem na aliança do casamento, que então, após terem feito essa aliança, lembra que o casamento é uma aliança, após terem feito essa aliança de uma entrega completa, de uma entrega de vida completa, é que o ato sexual entra para selar aquilo e para simbolizar aquilo. Porque no ato sexual, ao entregar o corpo para o cônjuge, eles estão simbolizando e selando uma entrega para a vida inteira, uma entrega completa. E aqui, irmãos, às vezes, os jovens hoje perguntam onde que a Bíblia fala de que o sexo é só depois do casamento. Na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira. Há muitos textos, mas muito... Assim, eu acho que a Bíblia inteira, ela prova que o sexo é para o casamento e só para dentro do casamento. Tanto que, algo que eu coloquei para enfatizar aqui. Entenda o que eu vou dizer agora. É mais fácil, entenda a minha argumentação, é mais fácil abrir a Bíblia e provar que o sexo é para depois do casamento do que abrir a Bíblia e provar que o homossexualismo é pecado. Entenda a argumentação que eu estou usando. Por que eu estou usando essa argumentação? Porque hoje em dia, dentro da igreja, lembra que eu disse que nas nossas igrejas se fala muito sobre família e tal, casamento, só que muito na defensiva, e muito hoje para lutar contra o homossexualismo, contra o pecado do homossexualismo. E não estou dizendo que isso seja errado, mas nossa igreja, nas igrejas hoje, se foca muito em apontar que o homossexualismo é pecado, e não se fala tanto de que o sexo é para depois do casamento. De forma que dentro das nossas igrejas, a gente luta contra o homossexualismo, aponta o pecado do homossexualismo, mas os nossos jovens estão fazendo sexo antes do casamento. Mas o namoro dos nossos jovens já tem algo nele que é somente para os casados. E nós não falamos disso dentro da igreja. De forma que é por isso que eu digo que nós nos esforçamos para provar pela Bíblia, principalmente contra a cultura, de que o homossexualismo é pecado, e nós não gastamos o mínimo de energia para mostrar para os nossos jovens que o sexo é para depois do casamento. E aí é que você vai entender minha argumentação. Sendo que é muito mais fácil, pela Bíblia, provar que o casamento é para depois do sexo, ou que o sexo é para depois do casamento, do que, inclusive, provar que o homossexualismo é pecado. Existem muito mais textos mostrando e nos levando a entender de que o sexo é para o casamento do que textos para nos mostrar de que o homossexualismo é pecado. Por quê? Porque, de fato, a palavra de Deus ela foca muito mais nessa questão do casamento. Porque, como eu disse, inclusive, acho que eu disse semana passada, seria muito mais fácil combatermos todos os pecados de morte se nós abríssemos a Bíblia, como nós estamos buscando fazer nessa série, e mostrasse para a igreja a beleza, a magnitude do casamento criado por Deus. Amém? Outros argumentos para mostrar que o sexo é para o casamento, tá no esboço, eu vou mandar para vocês alguns links de alguns vídeos, principalmente do Iago Martins, onde ele vai falar de vários outros argumentos para mostrar isso. Mas eu não vou entrar em outros argumentos, porque eu vou seguir um argumento aqui
que se encaixa nas pregações, né, na linha de raciocínio que estamos construindo, principalmente na da semana passada, onde nós vimos que o casamento ele é uma entrega corporal. Então vamos lá, deixa eu tentar te ajudar a entender de que o ato sexual o ritual, é o ato que sela a entrega corporal entre os cônjuges. Eu vou agora para 1 Coríntios capítulo 6 e vou gastar um pouco de tempo nesse texto. 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 a 20. 1 Coríntios 6, versos de 12 a 20. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Como eu já disse outras vezes, 1 Coríntios é uma carta que Paulo escreve para tratar dos problemas que havia dentro da igreja de Corinto. Então, basicamente, em cada capítulo, Paulo vai abordar um problema, né? Um pecado que a igreja estava cometendo e que era preciso Paulo confrontar, corrigir e exortar para que a igreja corrigisse, né? E um desses pecados que ele começa a tratar em 1 Coríntios capítulo 5, um capítulo antes, é o pecado da imoralidade sexual. O capítulo 5, verso 1 começa dizendo assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Um dos pecados da igreja de Corinto era a imoralidade sexual. O que é o pecado da imoralidade sexual? Quando a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, ela está abrangendo dentro desse pacote todos os pecados sexuais. Existem vários tipos de pecados sexuais que nós podemos cometer. E quando a Bíblia fala, e aparece na Bíblia, imoralidade sexual, ela está juntando tudo no mesmo pacote, ou como diz o Mark Driscoll, é como se Deus pegasse todos os pecados sexuais e colocasse dentro de uma gaveta, jogasse tudo lá, né? Todos os pecados que envolvem o sexual e que nós cometemos e que as pessoas cometem, e a Bíblia agrupa dentro do pecado de imoralidade sexual. Então, imoralidade sexual na Bíblia não é um pecado só, ele é um grupo de pecados, né? É resumindo todos os pecados. Portanto, havia na igreja de Coríntios vários tipos de pecados sexuais. Inclusive, Paulo, lá em 1 Coríntios 5, cita um dos exemplos, que era um homem que estava dormindo com a sua madrasta, que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Portanto, nós podemos também definir assim que todo e qualquer tipo de pecado, todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento é imoralidade sexual. Todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento é imoralidade sexual, embora também possa existir imoralidade sexual dentro do casamento, como, por exemplo, o adultério. É por isso que, relembrando um texto que nós já tratamos, Hebreus 13:4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse texto confronta todo tipo de imoralidade sexual dentro do casamento e nos diz que o leito conjugal, que o casamento deve ser conservado puro e deve ser honrado por todos. Portanto,
dentro da imoralidade sexual estão todos os tipos de pecados, todos os tipos de relações sexuais fora do casamento. Mais para frente nós vamos falar de outros desses pecados quando a gente for falar sobre os inimigos do casamento. Agora, o que estava acontecendo em Coríntios? Versos 12 e 13, se você ler na sua Bíblia, pelo menos na tradução NVI que nós usamos, você vai reparar que nos versos 12 e 13, dentro da frase, existe algumas palavras que está entre aspas. Por quê? Qual que é a estrutura de Coríntios? A estrutura de Coríntios é o seguinte: os coríntios haviam escrito uma carta para Paulo, para se justificar diante de Paulo de vários desses pecados. E também para fazer perguntas para Paulo de dúvida que eles tinham. Paulo, então, dentro dessa carta de Coríntios, ao mesmo tempo em que ele vai corrigir a igreja, ele vai responder a esses questionamentos. Então, quando nós lemos, algumas traduções não trazem, mas as mais recentes trazem. Dentro de Coríntios, quando uma frase vem entre aspas, Paulo está citando a frase deles, que eles escreveram. Então, verso 12 e 13, quando diz assim, ó, tudo me é permitido, era um ditado popular lá de Coríntios da época. Existia esse ditado popular, tudo me é permitido, eu posso tudo, eu sou livre, em outras palavras, né? E aí Paulo responde, mas nem tudo me convém. E aí ele repete de novo, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que essas coisas, que nada me domine. O outro ditado popular que eles usavam era, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Esses dois ditados populares, a igreja de Corinto estava usando para justificar os seus pecados. Portanto, havia imoralidade sexual dentro da igreja, só que quando confrontados pelo seu pecado, a igreja de Corinto respondia o quê? Não, a gente pode tudo, a gente é livre. Né? E da mesma forma, e eu quero focar especificamente no segundo, eles diziam assim, ó, o alimento, do mesmo jeito que o alimento foi feito para o estômago e o estômago para o alimento, a argumentação deles era, da mesma forma que o alimento foi feito para o estômago e o estômago para o alimento, o sexo foi feito para o corpo. Então, eles justificavam, ou pelo menos tentavam justificar o pecado da imoralidade, do sexo desenfreado, do sexo fora do casamento, do sexo com outras pessoas, contra o seu cônjuge. Eles diziam que, por que eles faziam aquilo? Porque o sexo foi feito para o corpo. Da mesma forma que o alimento é para o estômago, o sexo foi feito para o corpo. Portanto, eles podiam fazer aquilo. Agora, qual que é a resposta de Paulo? Paulo responde a essa justificativa do pecado para eles. Paulo diz assim, em primeiro lugar, Paulo vai dizer que o corpo é importante e faz parte do relacionamento com Deus e o Senhor Jesus. Verso 13, a parte B, até o verso 15. Diz assim, olha o que Paulo disse. Quando Paulo cita o ditado e diz assim, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Qual que é a primeira resposta de Paulo? Paulo diz assim, em parte vocês estão certos. Por quê? Porque de fato, irmãos, dentro do cristianismo nós somos livres. Amém? Nós somos livres. O Evangelho, ele joga por terra muitas regras que havia no Antigo Testamento sobre várias coisas, do não tocar nisso, do não fazer aquilo. O Evangelho, no Novo Testamento, Cristo veio e jogou por terra muitas das regras que havia no Antigo Testamento. Então, de certo sentido, eles estavam certos. Nós, cristãos, somos livres para fazer o que quisermos. Né? E de fato o estômago foi feito para o corpo, e de fato, em partes, eles estavam certos. Por quê? Porque sim, como eu disse, Deus criou o sexo para o corpo. Amém? Deus criou o sexo para o corpo. O sexo é um ato de encontro do corpo do homem com o corpo da mulher. Amém? E de fato o sexo foi feito para isso. Não à toa, há um encaixe perfeito na anatomia do sexo. Porém, Paulo vai dizer para eles assim, porém, o que vocês estão esquecendo é que, em primeiro lugar, o corpo não foi feito para a imoralidade. O sexo ser feito para o corpo não significa que o corpo é feito para a imoralidade. Em outras palavras, vocês estão em partes certos, porque o sexo é feito para o corpo, mas vocês estão errando por quê? Porque vocês estão achando que isso significa imoralidade.
Na linguagem do apóstolo Pedro, lá na sua carta, Pedro diz assim: não usem a liberdade para libertinagem, que é uma outra palavra para pecados desenfreados e também inclui o sexo desenfreado. A argumentação é que, de fato, o sexo é para o corpo, mas isso não significa imoralidade. Isso não significa que Deus quer de vocês que vocês se entreguem à imoralidade. Por quê? Paulo usa a argumentação de que, eu comecei até a usar semana passada, o corpo é importante. O corpo faz parte do nosso relacionamento com Deus. Paulo diz assim, mas o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Lembra que eu disse que Deus leva em consideração a forma como usamos o corpo. Irmãos, a partir do momento em que nos tornamos cristãos, em que nascemos de novo e que nós dizemos que pertencemos a Jesus, Deus não está preocupado apenas com a nossa vida espiritual. Às vezes na igreja nós costumamos separar vida espiritual das coisas relacionadas ao corpo, sendo que na verdade não existe essa separação. Toda a nossa vida ela é espiritual, toda a nossa vida ela é diante de Deus, inclusive o uso do nosso corpo. Inclusive a forma como usamos o nosso corpo. Deus se preocupa, está preocupado e Ele vê e Ele se importa com a forma com que usamos nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo faz parte da relação com o nosso Senhor Jesus. Jesus não salvou apenas a sua alma, Jesus salvou também o seu corpo. Tanto que eu comecei a dizer a semana passada, tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 15 que esse corpo, nós não entraremos na eternidade com ele, mas Deus vai usar esse corpo para torná-lo novo, para transformá-lo. Paulo usa a linguagem de semente para um novo corpo. É como se Deus fosse evoluir esse corpo, transformá-lo para num corpo de glória para que a gente habite com ele. De forma que até aqueles que morreram e que o corpo já virou pó, a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar esses corpos, transformá-los e nós iremos para a glória com ele. Portanto, o corpo é importante. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, até de forma mais clara, verso 2 a 5 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Paulo diz assim: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Aqui, para Paulo, santidade significa se abster, fugir da imoralidade sexual. Portanto, santidade envolve, e uma das coisas que mais tem a ver com santidade é a forma com que usamos nosso corpo. Então, para que sejamos santos, isso envolve também a forma como lidamos com o nosso corpo. Ele vai deixar mais claro ainda, verso 4. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então olha para você ver como que é claro que a vontade de Deus é que sejamos santos, e essa santidade envolve a forma como usamos o nosso corpo. É por isso que os cristãos têm que estar preocupados com a forma com que usam o seu corpo. E aí Paulo diz assim, que cada um saiba usar, controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como aqueles que não conhecem a Deus. Então, para Paulo, deixar o corpo à vontade, deixar o corpo descontrolado, entregar o nosso corpo para as paixões e desejos desenfreados, é a atitude de quem não conhece a Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus, Paulo diz, sabem que a vontade de Deus é a santidade. E a santidade envolve se abster da imoralidade sexual, e lembrando que aqui todos os pecados que estão inclusos, e controlar o seu corpo. Porque a gente sabe que, principalmente na flor da idade, não tem outra palavra senão controlar, né? Domar. Alguns comentaristas dizem que a imagem, o Enter Wright diz que a imagem que Paulo quer arremeter para nós é a imagem de um cavaleiro que monta um cavalo e domina o cavalo, e controla o cavalo. Essa é a linguagem que Paulo usa de que nós devemos fazer isso com o nosso corpo. Nós devemos domar o nosso corpo. Nós devemos controlá-lo. Controlá-lo de que maneira? De forma santa e honrosa. Portanto, o primeiro argumento de Paulo contra a imoralidade sexual é de que o corpo importa, de que o corpo faz parte do nosso relacionamento com Deus e de que Deus deseja que nós
controlemos ele, e que sejamos santos também no nosso corpo, e essa santidade, Paulo está contradizendo com a imoralidade sexual. Portanto, o oposto de imoralidade sexual é controlar o corpo de forma santa e honrosa diante de Deus. Esse é o primeiro argumento. Agora, o segundo argumento, e é o que eu vou mais me deter aqui. Olha o que Paulo diz no verso 15, na parte B, até o 18. Olha o que Paulo diz, depois de falar da importância do corpo. Aí ele diz assim: tomarei eu os membros de Cristo, porque eu não vou focar nisso hoje, mas seria um outro argumento. Paulo diz assim, que o nosso corpo pertence a Cristo. Lembra que quando eu disse que todo cristão, quando crê no Evangelho e nasce de novo, ele se torna o corpo de Cristo? Ele se torna parte de Cristo. E o que Paulo diz é que não é apenas a sua alma que é de Cristo, o seu corpo também. Portanto, e aqui é que a imagem do casamento, né? Se eu disse semana passada que o casamento é uma entrega corporal, quando nós nos relacionamos com Cristo e entregamos a nossa vida para Ele, o nosso corpo já não é mais nosso, é de Cristo. Hein? O meu corpo agora é de Cristo. Portanto, eu não é mais. Por isso que para o cristão não existe meu corpo, minhas regras. Porque o meu corpo não é meu mais, ele agora é de Jesus. Amém? Ele é de Jesus. Aí olha o que Paulo vai dizer. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Deixa eu te ajudar a entender o que Paulo está fazendo aqui. Olha o que Paulo diz. Paulo usa a expressão se unir 2 vezes nesses versos. Aqui, eu vou pegar o corpo de Cristo e me unir a uma prostituta. Aí ele diz assim, você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é um com ela. E aí olha o que Paulo vai citar. Paulo vai citar mais uma vez Gênesis 2:24, que é o texto que nós começamos. Paulo diz assim, pois está escrito, os dois serão uma só carne. Deixa eu te ajudar a entender a argumentação de Paulo e o que Paulo está fazendo. Paulo está deixando claro aqui, usando o exemplo do pecado de prostituição, de se deitar, de fazer sexo com uma prostituta, porque lá no final do verso 18 ele vai dizer assim, ó, aquele que peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Então, Paulo está falando sobre relação sexual com uma prostituta. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai usar a palavra união 2 vezes e vai citar Gênesis 2:24, o final do verso. Ambos se tornarão uma só carne. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, um dos motivos pelo qual nós não devemos cometer os pecados da imoralidade, e ele usa um exemplo para simbolizar todos os outros, que é a relação com uma prostituta, Paulo diz assim, por que nós não devemos fazer sexo com uma prostituta? Por que eu não devo cometer esse pecado de moralidade sexual que é a prostituição, que é o sexo com uma prostituta? Paulo diz assim, primeiro porque o meu corpo é de Cristo. E segundo, Paulo vai dizer assim, porque imagina eu pegar o corpo de Cristo e me unir a uma prostituta. Aí ele diz assim, porque vocês não sabem ou não se lembram de que aquele que se une a uma prostituta se torna um só com ela? Aí ele diz, porque está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Lembra que lá em Gênesis está escrito assim, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Aqui Paulo diz que aquele que faz relação sexual com a prostituta se torna um com ela, se une a ela e se torna uma só carne. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está deixando claro que todo ato sexual é e deve ser um ato de união. Paulo está dizendo que, ao citar Gênesis, ele está explicando Gênesis 2:24. Lá em Gênesis, se a gente lê só Gênesis, não fica tão claro de que aquele deixar pai e mãe e se unir à sua mulher é o ato sexual. Não fica claro. E a gente pode até entender que esse se unir é simplesmente morar junto, mas não. Paulo nos explica aqui, confrontando o pecado de imoralidade da igreja, de que aquele se unir de Gênesis é o ato sexual.
Porque ele vai citar e vai dizer de que é exatamente por isso que nós não devemos ter relação sexual com a prostituta. Por quê? Porque essa relação sexual, todo ato de relação sexual é um ato de união. Por isso que Paulo diz, você vai fazer sexo com ela, você vai se unir a ela e se tornar uma só carne? É isso mesmo que você vai fazer? Então Paulo está dizendo, e aqui, irmãos, é que eu digo que o ato sexual se torna algo muito sério. Todo ato sexual é um ato de união. E deveria ser um ato de união. E é por isso que os coríntios não deveriam ter relação com uma prostituta. É basicamente o que Paulo está dizendo, é mais ou menos assim. Vocês estão querendo se casar com uma prostituta? Vocês estão querendo se tornar uma só carne com ela? Vocês estão querendo se entregar de forma completa para ela? Tenho certeza que não. Então Paulo diz assim, então por que vocês vão fazer sexo? Irmãos, as implicações disso, elas são profundas. As implicações de que todo ato sexual é um ato de união são profundas e muito sérias. Deus, em primeiro lugar, o sexo foi criado para o casamento exatamente por causa disso, porque ele é um ato de união, ele é um ato de entrega. Deus criou o sexo para que através deles os cônjuges se entregassem um ao outro e se tornassem uma só carne. O sexo ele foi criado para isso, para unir os cônjuges. O casamento é uma aliança de entrega completa e sem reservas para toda a vida. E se o casamento é essa entrega completa, sem reservas, para toda a vida, até que a morte os separe, e se o sexo é o que realiza essa união, que simboliza essa união, por que você vai fazer sexo com uma prostituta se é alguém que você não está querendo se casar e fazer essa aliança? O Tim Keller diz que nós podemos parafrasear essa passagem da seguinte forma. Paulo dizendo para a igreja, vocês não sabem que o propósito do sexo é sempre criar uma só carne, unir-se a uma outra pessoa em todas as áreas da vida? Você já esqueceu que o sexo, o propósito dele é esse? Sempre que você faz sexo com alguém, você está se unindo a ela em aliança para toda a vida, que é o casamento? Aí ele diz, é isso que vocês procuram com a prostituta? É claro que não. Portanto, não façam sexo com ela. É muito simples o raciocínio de Paulo. Se não é o casamento que você está querendo fazer com a prostituta, se alguém quiser casar com uma prostituta, ele pode. Amém? Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta. Não vou entrar no assunto do contexto, mas ele mandou. Você quer se casar com uma prostituta? Essa mulher da vida, que esse é o trabalho dela, que já se deitou com tantos outros homens e vai se deitar com tantos outros homens, você está querendo se casar com ela? Você está querendo dar o seu corpo para ela? Você está querendo se unir a ela para toda a vida até que a morte o separe? É isso que você quer? Não, seria a resposta óbvia. Paulo diz, então por que você vai fazer sexo com ela? Se o ato sexual é um ato de entrega, é um ato de união. E isso é verdade, irmãos, a respeito de qualquer pessoa com quem você se relacione, que você não queira se casar. Paulo usa o exemplo da prostituta, mas nós podemos aqui expandir o que ele está dizendo. Se existe uma pessoa que não é a pessoa com quem você quer se casar, se entregar e viver até que a morte o separe em aliança, de forma única e exclusiva com ela, por que você vai fazer sexo? Não apenas a prostituta, mas um namorado. Amém? É por isso que enquanto está apenas namorando, se vocês ainda não decidiram se casar, não tenham uma relação sexual. Porque você não vai se entregar para alguém com quem você ainda não decidiu se casar. Você não entrega o seu corpo a alguém com quem você não queira entrar em uma aliança até que a morte o separe. Você não deveria entregar o seu corpo através da relação sexual para alguém com quem você não vai se casar, não vai estabelecer uma aliança. Porque o sexo é o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma à outra, pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. O sexo não deve ser usado para dizer nada menos que isso. Irmãos, o sexo é uma linguagem. O sexo é uma forma de linguagem. E o que nós estamos dizendo quando praticamos o ato sexual com alguém? Através do ato sexual, nós estamos dizendo para aquela pessoa, eu me entrego completamente, exclusivamente, e a partir de agora eu pertenço
única e exclusivamente a você. Eu estou entregando o meu corpo e, por fim, toda a minha vida para você, em aliança, até que a morte nos separe. Essa é a linguagem do sexo. O sexo, Deus o criou para expressar isso. No ato sexual, vocês podem não dizer nada, mas o ato sexual já diz tudo isso. E não deveria dizer menos que isso. Portanto, se você tem um relacionamento com alguém a quem você não está disposto a dizer isso, não tenha relação sexual. Porque a linguagem do sexo é isso. O sexo nunca é e não deveria ser apenas prazer. Porque o propósito do sexo é se entregar por inteiro por toda a vida. Portanto, Deus criou o sexo para o casamento, porque ele é a linguagem que sela, simboliza, realiza, e daqui a algumas semanas eu vou falar, que dá manutenção, inclusive, nessa relação de aliança, de entrega completa por toda a vida. Segunda implicação disso é de que, portanto, a aliança é um pré-requisito para o sexo. Aquela aliança, lembra que eu disse que casamento é aliança, é um compromisso para toda a vida. A aliança é um pré-requisito para o sexo. Portanto, não deveria haver sexo onde não há aliança. Porque o sexo é o que sela e dá manutenção à aliança do casamento. Eu vou citar de forma breve uma passagem que eu gosto muito, que é Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 existe uma analogia. O que Deus está fazendo em Ezequiel capítulo 16? Deus está usando o profeta para confrontar a Jerusalém, para confrontar os pecados de Jerusalém, para confrontar o seu povo, para confrontar o seu povo de Israel. E principalmente para dizer para eles o quanto eles se rebelaram contra eles, o quanto eles quebraram a aliança que Deus havia feito com eles lá no Monte Sinai. Então Deus é um capítulo pesadíssimo, onde Deus usa o profeta para confrontar Israel. Agora, como que Deus faz isso? Deus faz isso através de uma analogia. Lembra que eu disse que Deus, com frequência, usa a analogia do casamento para mostrar como é a relação dele com o seu povo? Deus, inclusive, diz que é o marido e Israel é a sua esposa. Portanto, Ezequiel 16 é um desses capítulos onde Deus usa o casamento como analogia para mostrar a relação dele com o seu povo. Agora, olha o que Deus diz para o povo. Olha o que Deus diz a partir do verso 7. Primeiro 7 a 8. Deus diz assim: e eu a fiz crescer. Deus vai falar do povo no feminino, porque ele está referindo ao povo como uma esposa. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e o seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Olha a linguagem que Deus está dizendo. Deus está lembrando Israel quando ele fez essa aliança, quando Deus tomou Israel como seu povo. Olha a linguagem que Deus diz. Deus se refere ao povo, à nação, como uma jovem que estava nua, que estava desamparada, e que Deus a encontrou e a limpou e a lavou. E Deus diz assim no verso 8. Mais tarde eu passei, olhei para você, os seus seios já haviam crescido, o seu cabelo já havia crescido, e eu vi que você já tinha idade suficiente para amar. E esse amar aqui inclui muitas coisas. Aí olha o que Deus diz. Então, vendo que os seus seios já tinham crescido, que o seu cabelo já tinha crescido, que você já tinha chegado a uma idade para amar, Deus diz assim: então estendi a minha capa sobre você. Numa pregação mais à frente eu vou mostrar pelo livro de Ruth que esse estender a capa era um ato de pedido em casamento. Era o primeiro ato que um homem tinha para com a mulher quando ele decidia se casar com ela. Olha o que Deus diz. Eu estendi a minha capa sobre você, cobri a sua nudez. Aí olha o que Deus diz.
fiz um juramento, estabeleci uma aliança com você, e você então se tornou minha. Olha Deus fazendo a analogia do casamento, e nós podemos entender que esses são os passos do casamento. Primeiro, a mulher, no caso aqui, né, a jovem, chegar a uma idade em que ela já possa amar, e as implicações disso para os jovens são imensas, né? Chegou a uma idade para se casar, para amar, o que Deus fez? Deus cobriu ela com a sua capa, que é a primeira atitude para mostrar que ele quer se casar com ela, e depois fiz um juramento, estabeleci a aliança, e então você se tornou minha. Essas são as etapas do casamento. Deus disse, você só se tornou minha a partir do momento em que eu decidi me casar com você, e a partir do momento em que eu fiz o juramento, fiz a aliança, e depois então você se tornou minha. Portanto, esse se tornar minha é, de fato, a união que sela a entrega completa do casamento. Portanto, por essa analogia de Ezequiel, nós podemos entender que não deveria haver entrega. Não deveria haver relação sexual, não deveria haver uma entrega corporal, sem que antes houvesse o juramento e o estabelecimento de uma aliança. E isso é muito sério, irmãos, porque Deus usa essa analogia para se referir à relação do seu povo. Portanto, não entregue o seu corpo para quem não te entregou a vida. Se a pessoa não decidiu entregar a vida para você, se a pessoa não decidiu estender a sua capa sobre você, se a pessoa não decidiu fazer o juramento e a aliança do casamento, não entregue o seu corpo. Não se entregue para ela. Não queira o corpo de alguém que você não está disposto a estender sua capa e fazer um juramento. Um outro exemplo disso é o casamento de José e Maria. Os evangelhos começam dizendo que no 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, cujo nome era Maria. O verso 34 de Lucas 1 diz assim, perguntou Maria ao anjo, após ele anunciar, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Maria e José já estavam prometidos em casamento, já tinham um contrato de casamento, já estavam noivos, e o noivado na época era algo muito mais sério do que é hoje nos nossos dias. O noivado na época já tinha todos os compromissos do casamento, com exceção de morar juntos e ter relações sexuais. Portanto, Maria e José já estavam de casamento contratado, já eram considerados um do outro, porém, Maria ainda era virgem. Por quê? Porque eles ainda não haviam tido relações sexuais. Na verdade, quando Maria pergunta para o anjo, como que eu vou ter um filho, né? Sendo que eu nunca tive relações com homem algum. Portanto, o casamento de Maria e José era um casamento nos moldes do padrão de Deus. Por que Maria concebeu Jesus de forma miraculosa e ainda era virgem? Porque apesar de já ter casamento contratado, apesar de já estar noivo, que nós chamaríamos hoje de noivado, embora era muito mais sério, eles ainda não haviam tido relação com ninguém e nem mesmo entre si. Eu ia citar uns outros textos, mas não vou pular eles porque o meu tempo aqui já está curto. A terceira implicação disso, de que todo ato sexual é um ato de união. Terceira implicação, todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento é pecado de imoralidade sexual. Portanto, no verso 18 de 1 Coríntios 6, Paulo diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento é pecado de imoralidade sexual. Eu vou usar um outro texto de Ezequiel 23. Ezequiel 23, Deus está se referindo a Jerusalém e Samaria. Deus está referindo aos pecados do povo dessas duas cidades. E o que Deus faz? Como todo livro, Deus vai se referir à cidade de Jerusalém e de Samaria como duas jovens, como duas irmãs. E Deus vai confrontar o pecado desse povo. Agora, olha a forma como Deus fala dos pecados deles. Esta palavra do Senhor veio a mim.
filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe, que é a cidade de Samaria e Jerusalém. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. Verso 8. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito quando estava na juventude. Quando ainda era jovem, homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Verso 10. Eles lhe arrancaram as roupas e deixaram-a nua. Verso 14. Mas ela levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente. Verso 17. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor. Em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Ela então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez. E eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. No verso 16, Deus fala sobre Jerusalém. Quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como uma prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, você prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Mais uma vez, Deus está fazendo uma analogia dos pecados do povo, né? Só que Deus usa a prostituição de uma pessoa para mostrar a prostituição do povo. De forma que, apesar de Deus estar falando, confrontando os pecados do povo, Deus está usando a analogia do pecado de uma pessoa, dos pecados individuais. Portanto, por esses 2 capítulos de Ezequiel, nós podemos ver o que para Deus é uma prostituição. O que para Deus é uma prostituição? Nesses textos fica claro que aquelas mulheres, desde a sua juventude, antes mesmo do casamento, elas se prostituíram. Elas cometeram o pecado da prostituição. E como Deus descreve a prostituição delas? Deus diz: os seus peitos foram acariciados, os seus seios virgens foram afagados. Para Deus, o simples toque nos seios virgens, nos seios de uma virgem, já é prostituição. E olha as implicações disso para os nossos jovens e também para os adultos que ainda não são casados. O simples tocar nas partes íntimas, fora do casamento, para Deus é prostituição. Verso 8, Deus diz que homens dormiram com ela. Ou seja, dormir com alguém antes do casamento é prostituição para Deus. Arrancar a roupa, deixar nu, para Deus é prostituição. Toda exposição de nudez fora do casamento, que não seja no casamento com o cônjuge, é prostituição, é pecado. Agora, para mim, eu nunca tinha lido esse texto e reparado isso. Olha o que Deus diz no verso 14. Ela levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede e os desejou ardentemente. Olha o que Deus está dizendo. A mulher levou a prostituição ainda mais longe. Como? Ela simplesmente viu homens desenhados na parede e os desejou. Irmãos, olha as implicações disso, por exemplo, para a pornografia. Que é o mero ver alguém, né? E desejar. E para Deus isso já é prostituição. E Deus diz para Jerusalém que ela ainda é pior do que uma prostituta. Porque olha o que Deus diz, a prostituta ainda recebe um pagamento pela sua prostituição. E aí Deus diz assim, você não recebeu o pagamento, pelo contrário, você é que pagou. Deus diz assim, normalmente elas vão atrás de clientes, você foi pior.
Na verdade, os clientes vêm atrás da prostituta. Aí Deus diz assim, você é pior, é você quem vai atrás. E tudo isso são atos de prostituição para Deus. Agora o que eu quero te ajudar a entender. Nós não poderíamos dizer que essas descrições de prostituição de Deus não é, vamos dizer assim, a vida comum de jovens e de pessoas hoje em dia? Tocar antes do casamento, ver e desejar, ter relações sexuais onde não envolve pagamento, ter relações explícitas antes do casamento. Nós não poderíamos dizer que essa é a rotina normal dos jovens e de muitos adultos hoje em dia? Uma das músicas que mais tem tocado na rádio, do Gustavo Mioto com a Mari Fernandes, toca quase que umas 4 vezes por dia na mesma rádio e em todas as rádios. Olha o que a letra da música diz. Vê se não é o resumo de tudo que eu acabei de ler em Ezequiel. A música diz assim, tem gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol. Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza ao nascer do sol. E olha o que me aconteceu. Achei alguém igual eu. A gente se entende assim. Porque nenhum dos dois é de para sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só para se usar sem amar. Mas eu gosto assim. Não é a descrição, não poderia ser a música tema das prostitutas de Ezequiel, que Deus diz? Tem gente que não quer amor. Pelo menos nisso aqui eles ainda foram claros, né? Separou o amor dessa pegação toda. Só gosta do calor. E aí ele diz assim, nós nos entendemos assim, eu achei alguém igual eu. Como? Nenhum de nós dois é para sempre. Nenhum de nós dois gosta dessa relação para toda a vida, até que a morte o separe. Em outras palavras, nenhum de nós dois quer casamento. Do que a gente gosta? A gente gosta, sim, de não amar um ao outro, de se pegar sem se apegar, de usar o corpo um do outro sem amar. Nós gostamos assim. E deixa eu te dizer, a maioria das pessoas hoje em dia gostam assim. Mas para Deus isso é o que, irmãos? Prostituição. Toda relação sexual fora do casamento é imoralidade sexual e é pecado. Desde o mero tocar. Não, mas nós não fizemos a relação. Apenas, nos amassamos e nos tocamos. Para Deus é prostituição. Mas eu não estou com ninguém, eu apenas estou vendo. Para Deus é prostituição. E todo esse gosto da maioria das pessoas, que é se pegar sem se apegar, de usar a cama apenas para se usar, e no outro dia, como dizem, nenhuma mensagem manda, é prostituição. Quarta e quinta e última, e essas é mais simples, implicações dentro desse assunto. A quarta implicação de que todo ato sexual é uma união é de que não desperte o amor antes da hora. A Sulamita, a esposa de Salomão, lá em Cantares de Salomão, ela diz assim, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor, enquanto ele não quiser. Não despertem nem incomodem o amor, enquanto ele não quiser. Cantares de Salomão é explicitamente um cântico e um livro que mostra a beleza da relação sexual dentro do casamento. A beleza da relação sexual entre os cônjuges. Inclusive lá tem posições eróticas, tem coisa explicitamente sexual. E tá lá, por quê? Porque o sexo foi Deus quem criou. Mas Deus o criou para o casamento. Por isso que nesse verso, que às vezes é difícil de entender, olha o que a Sulamita diz, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não desperte o amor, nem incomode enquanto ele não quiser. Em outras palavras, alguns versos nos levam a entender de que ela ainda não podia ter o seu marido. Amém? Eles ainda não podiam ter um ao outro. Por isso que ela pede às mulheres, não desperte o amor. Lembra que Deus usa lá em Ezequiel dizendo, quando eu vi que você tinha idade para amar, amor aqui está numa linguagem sexual, está numa linguagem de entrega. E olha o que a Sulamita está dizendo. Não desperte o amor, não o incomode, enquanto ele não estiver pronto. Enquanto ainda não for a hora.
Provérbios 2, Provérbios 6, 27 e 28, me ajuda a entender um pouco disso também. Olha o que diz. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Uma aplicação desse verso. Em outras palavras, o que a Sulamita está nos ensinando é que nós não deveríamos despertar o amor, o desejo sexual. Nós não deveríamos colocar a mão na brasa sem que pudéssemos nos queimar antes. Se você ainda não quer queimar os pés, não ande na brasa. Em outras palavras, se você ainda não está pronto para a aliança, se você ainda não está pronto para o casamento, não desperte o amor, que no caso aqui é o desejo sexual. A implicação disso é que, principalmente para os jovens e também para os solteiros adultos, você não deveria pensar em sexo, você não deveria nem mesmo tomar atitudes que pudessem despertar os desejos sexuais. Se você não está pronto, se você não está disponível, se você ainda não está disposto a fazer uma aliança. Como Deus disse em Ezequiel, quando eu vi que você já tinha idade, eu joguei a capa, fiz o juramento, então você se tornou minha. Se você não está disposto a fazer isso com alguém, não desperte então o amor. Amém? Não desperte o amor. E poderíamos conversar horas ainda sobre esse tema. Quinta e última aplicação disso. Se não consegue se controlar, então se case. Nós só temos duas opções, principalmente para quem não é casado. Ou você se controla, ou você se casa. Não tem opção. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,3. É aquele texto que eu li para vocês. A vontade de Deus é que vocês sejam santos, que vocês se abstenham da imoralidade. Aí olha o que Paulo diz. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Para o jovem pastor Timóteo, Paulo diz assim, fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade. Nós sabemos muito bem o que é a paixão da mocidade. O que Paulo diz é, você tem que controlar o próprio corpo, fugir da paixão da mocidade, se você ainda é solteiro e não está pronto para casar. Você tem que controlar o seu corpo, e domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio, controlar o próprio corpo, é o desejo e a vontade de Deus para aqueles que ainda não são casados. Agora, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, verso 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo era solteiro, tá? Mas, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Paulo se refere aos solteiros e às viúvas. Por quê? Porque esses podiam casar novamente. Paulo diz, bom é que vocês permanecessem como eu, solteiro. Mas, Paulo diz assim, se não conseguem se controlar, percebe como que a vontade de Deus para os solteiros e para as viúvas que ainda podem se casar é se controlar? Mas aí olha que interessante o que Paulo diz. Mas, se vocês não conseguem se controlar, então que vocês se casem. Porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Eu disse naquela pregação sobre a desonra do casamento que é uma desonra para o casamento casar apenas pensando em sexo. Mas, embora casar apenas por causa do sexo é desonrá-lo, porque o casamento é muito mais do que isso, o sexo, o desejo de ter relação sexual faz parte de um dos motivos pelo qual você deve casar. Porque, segundo Paulo, se você não está conseguindo se controlar, se você não está conseguindo controlar esse desejo pela relação sexual, então que você se case logo. Porque é melhor você já casar do que ficar ardendo em desejo e acabar partindo para a imoralidade sexual. Portanto, um dos motivos que deve levar alguém a se casar, de fato, pode ser o desejo descontrolado. Porque, irmãos, nós sabemos disso. Tem pessoas que se controlam mais facilmente. Mas outras não conseguem se controlar. Quando descobre, quando começa a entender o que é o sexo, ele fica desejando conhecer, no caso daqueles que ainda são virgens. E Paulo diz assim, se você não está conseguindo se controlar, então se casa logo. Se casa para que você então desfrute disso, por quê? Porque é somente para dentro do casamento. E eu finalizo mostrando como que isso aponta para o Evangelho. Como que
guardar-se para o sexo no casamento aponta para o Evangelho. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11:2, falando com a igreja. Essa igreja que ele estava corrigindo e exortando para que ela fosse santa. Olha o que Paulo diz. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Paulo diz assim, o zelo, a preocupação que eu tenho, o cuidado que eu tenho por vocês é um zelo de Deus. É Deus quem coloca isso no meu coração. Aí olha o porquê do zelo dele. Aí ele diz, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Olha Paulo fazendo a analogia do casamento de novo. Paulo diz, e Coríntios, sabe por que eu corrigi vocês na primeira carta? Sabe por que eu estou aqui escrevendo essa segunda carta? Na verdade, Paulo escreveu quatro cartas para Coríntios. Paulo diz, sabe por que desse meu ímpeto, desse meu zelo, dessa minha preocupação com vocês? É porque eu os prometi a um único marido, e este é Cristo. Paulo está fazendo uma alusão ao que a lei lá em Deuteronômio diz, que era a responsabilidade dos pais. Deus vai dizer em Deuteronômio que era a responsabilidade dos pais dar a filha em casamento. No modelo bíblico e na vontade de Deus, é os pais quem dão a filha em casamento. É os pais quem preparam a filha e a entregam em casamento, que a cuidam dela. Eu pulei esse texto, mas Deus inclusive diz lá em Deuteronômio que se o marido, depois do casamento, acusar a jovem de não ser mais virgem, o pai chega diante dos líderes da cidade e apresenta para os líderes da cidade a prova da virgindade. Em outras palavras, até mesmo o lençol sujo da perda da virgindade o pai guardava. Para quê? Porque se aquele marido tentasse humilhar ou acabar com a reputação dela, acusando-a de não ser virgem, o pai tinha a responsabilidade de apresentar a prova da virgindade. Portanto, para Deus, é responsabilidade dos pais apresentar a filha em casamento. E o que Paulo está dizendo é isso. Paulo está dizendo assim, tudo que eu faço é porque eu me considero um pai, onde eu estou preparando vocês para apresentá-la, eu prometi vocês a um único marido, que é Cristo. E olha o que Deus diz, e olha o que Paulo diz. E eu quero, no dia do casamento, que é a vinda de Cristo, apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Irmãos, Paulo usa essa linguagem para se referir ao nosso relacionamento com Cristo. Portanto, o que fica implícito aqui? Eu tenho dito que o nosso casamento ele é uma ilustração e deve apontar para a relação de Cristo com a igreja. Mas deixa eu te dizer, não apenas o casamento em si, mas todo o processo, todo o caminho até o casamento deve apontar para a relação de Cristo com a igreja. Portanto, se Paulo diz que nós estamos sendo preparadas como noiva para o dia do casamento e devemos nos apresentar a Ele como virgem pura, é que a vontade de Deus para as nossas relações é de que até o casamento, o caminho até o casamento deve ser de santidade e de pureza. De tal forma que os cônjuges se apresentem um ao outro no casamento de forma virgem e de forma pura. Portanto, entenda que não apenas o casamento em si, mas todo o processo, todo o caminho até o casamento deve apontar para Cristo e a igreja. Você jovem, você solteiro cristão, por que você deve se guardar para o casamento? Porque a igreja de Cristo está se guardando para Cristo Jesus. Você deve se lembrar que até a sua juventude deve honrar a Deus. Paulo finaliza o texto de 1 Coríntios capítulo 6 dizendo assim, glorifiquem a Cristo com o seu corpo. Que o seu corpo, desde a sua juventude até o casamento, glorifiquem ao Senhor Jesus. Honre o Senhor Jesus e mostre para as pessoas como é o relacionamento de Cristo com a igreja. Que a sua juventude, que a sua vida de solteiro e o seu casamento apontem para Cristo e para o Evangelho e o glorifiquem em todas as áreas. Amém? Vamos orar para que a gente vá para casa e coloque tudo isso em prática. Perdoe-me os minutos passados, mas são assuntos que devemos tratar com todo o cuidado. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa, obrigado porque a Tua palavra nos dá entendimento, obrigado porque a Tua palavra nos corrige, nos exorta e nos orienta. Deus, ajuda-nos, Espírito Santo, principalmente aos solteiros. Ajuda-nos e ensina-nos a honrar o Senhor Jesus com o nosso corpo. Ensina-nos a honrar o Senhor Jesus com a nossa solteirice, vou dizer assim. Ajuda-nos a honrar a Cristo no nosso estado de solteiro. Ajuda-nos a honrar a Cristo no nosso corpo. Espírito Santo, a Tua palavra diz que domínio próprio é um dos frutos que o Senhor gera na vida de todo crente. Portanto, que o Senhor possa, através desse fruto, ajudar todo cristão, seja jovem ou adultos, todos os solteiros, a controlar e a dominar o seu corpo e os desejos da juventude. Que os cristãos solteiros possam ser radicais, como Paulo diz a Timóteo, que eles fujam das paixões da mocidade. E que se não conseguirem se controlar, que então eles encontrem um cônjuge, uma esposa, um marido e se casem para a glória do Senhor. Aos casados, Senhor, que o nosso casamento possa te honrar, que o casamento possa te glorificar. E por último, que aos casados que já têm filhos, que possamos ensinar os nossos filhos essa beleza e essa seriedade da Tua palavra com relação ao sexo e com relação ao estado de solteiro. Que possamos ensinar aos nossos filhos o caminho da santidade e o caminho de honrar o Senhor, desde ser solteiro até o casamento. Que possamos assim, então, ensinar as nossas gerações, que possamos ser luz no meio da nossa geração corrompida para a glória do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.